em cima do zagueiro do River. E eu falei ontem pro meu pai, o giro do William em cima do Gabriel no primeiro gol foi exatamente a mesma estratégia. Os zagueiros barra marcadores não tem, parece que eles não aprenderam a marcar esse tipo de giro. Porque é um drible tão tosco, parece que o marcador é uma criança. É um drible, vamos dizer assim, básico, né? Que os caras dão muito certo. O Palmeiras. É um drible de proteção, é um drible de centroavante isso. Cara, assim, o Palmeiras, ele me surpreendeu ontem, porque ele jogou de uma maneira reativa, mas de uma maneira melhor, por assim dizer, procurando espaço. Porque não entregou a bola pro Corinthians, né? Não deixou o Corinthians criar. Era tudo que o Corinthians sempre fez com o Palmeiras, quando era o Corinthians de Carille. Toma aí a bola, faz o que você quiser. E o Palmeiras não conseguia. Eu acho que o Corinthians pecou ontem na questão de marcação. Subia todo mundo. Cara, não é assim. Você sobe todo mundo e deixava Gil, deixava Jefferson, Fábio Santos, Fagner, tudo no 1-1 com William, Rafael Veiga, Luiz Adriano, Menino. Então, assim, o Corinthians pagou por acreditar que jogando com o Fluminense ia ser a mesma maneira que jogasse com o Palmeiras, igual jogou com o Fluminense, que aí que foi o erro. Aí que foi o erro. Não, e Gabriel Menino trocou, né? Porque o Gabriel Menino foi pro Corinthians. Que expulsão de moleque é essa do Gabriel, cara? Nossa senhora, que infantilidade, mano. Exatamente. Muito infantil. Ele já tava caído no chão, já tinha dado a falta. Por que ele foi dar um tapa na cara do jogador do Palmeiras? É aquela coisa de clássico, né? Todo clássico, às vezes tem um cara que tá perdendo de muito, sempre vai perder a cabeça, cara. Bom, cadê o nosso querido Juca? Já estamos gravando aqui no Spotify. Não, cara, o vagabundo não me responde. Acho que ele ficou muito triste com a derrota do Corinthians ontem, nem quer me responder. Hoje eu tô uma camisa especial a ele, cara. A ele. Porra, saudades desse símbolo. Eu achava esse símbolo muito mais da hora que esse novo. Cara, também. Eu gosto pra caralho desse símbolo. Eu achava esse símbolo muito mais da hora. Exatamente. WWF. Não, e tem também esse símbolo aí, se você escrever embaixo atitude, é o da época, melhor época que existe da WWE no mundo. Inclusive, eu quero fazer um podcast com vocês falando sobre a PG Era. Porque eu lembro que eu tava conversando antes. Não é por nada não, mas eu acho que a gente tá deixando a PG Era pra trás, hein, cara. Porque então, o que a gente vive hoje com Roman Reigns, Drew McIntyre, a força dos golpes, cara, é muito mais atitude do que pedir. Porque pedir, você pega lá o The Rock, que é um finisher de queda, o John Cena, que é um finisher de queda, o Rey Mysterio, que é um finisher de queda, querendo ou não, ele dá o 619, mas ele finaliza a luta com um splash. Não tinha finishers mesmo que eram porrada. O Drew revolucionou isso. Agora o Bobby Lashley tem o Roland Nelson, né, que a gente zoa aqui, mas a submissão dele. Cara, o Finn Balor com o Curagrau é muito legal. O Randy Orton ainda é um dos finishers mais legais. Roman Reigns. Então, assim, os finishers estão mudando, estão ficando mais fortes. Tanto é que você vê muito menos criança hoje no público da WWE. Então, é o seguinte. Vamos falar sobre sobre a WWE, essa PG Era aí. Eu tenho uma opinião, mas eu vou guardar para o nosso podcast de WWE. Melhor. Vamos falar agora sobre futebol, galera. Você que está assistindo, você que está escutando ou assistindo o podcast, a gente tem um podcast aí quase todos os dias falando de WWE. Então não perca, procure aí se você gosta. E vamos lá. Cara, vamos lá falar sobre... E o de futebol, desculpa o pessoal que é meio burro, mas o de futebol ele só é intercalado entre dias porque a rodada do Brasileirão é intercalada entre dias. Então vai sair intercalado. Vamos usar um pouco o cérebro, galera. Bom, vamos lá. Corinthians e Palmeiras. Já demos um pouco aí da nossa análise. Eu acho que o Palmeiras ele sai muito maior e muito mais forte, por assim dizer, para enfrentar os próximos times. Lembrando que o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na quinta-feira. Não é um jogo fácil. Porque o Flamengo também ganhou de 3-0 do Goiás, fora de casa. Mas eu achei que o Flamengo não jogou bem. Jogou, teve 2 gols anulados, se eu não me engano. Jogou bem. Então, eu assisti o jogo do Flamengo, cara, eu achei que foi, assim...
venceu, mas não convenceu, entendeu? Porque... Foi um jogo fraco, vamos dizer a verdade. Foi um jogo de um time só. Eu quero ver contra o Palmeiras, vai ser um teste pro Flamengo aí. Deixa eu só dar um recadinho pro pessoal. Porque assim, o pessoal reclama que a gente não fala de todos os times, mas eu vou falar. Fluminense e Sport no sábado. Um jogo lixo, muito ruim. Aliás, saudades de quando o Sport jogava bola. Vasco e Curitiba, péssimo. Nível de futebol abaixo demais. Aí domingo tudo bem. Domingo teve uns jogos de futebol legal. Atlético Paranaense e São Paulo foi um jogo bom, 1-1. O Santos teve um bom jogo contra o Botafogo, foi legal, tudo bem. Não achei pênalti do Laércio em cima do Matheus Babi. Achei que foi bem mandrake, mas tudo bem. Um jogaço, Galo e Atlético Goianiense, 3-1, um golaço do Ion, pra mim, um dos grandes, fortes candidatos de gol do Brasileirão. Junto a esse do Soteldo também, que foi contra o Botafogo. Cara, que golaço mesmo do Johan. Puta que pariu. Internacional e Fortaleza também foi um jogão. Praticamente todos os gols foram no segundo tempo. O Inter fez 2-0, se eu não me engano, no primeiro tempo. E depois o Fortaleza ainda buscou um empate, mas infelizmente tomou 2 gols. Eu tenho um bagulho pra falar sobre esse jogo em especial. Eu também assisti o Inter e Fortaleza. Achei um jogão, mas pode falar. Eu não acho que o Inter é um time... Assim... É que é Abel Braga, né? Eu particularmente não sou muito fã do Abel Braga. Eu também não. Pra mim é ultrapassado. É um tipo de trabalho assim. Se você for ver o time do Inter, é o seguinte: se fecha todo mundo e vamos sair no contra-ataque. Ele tá fazendo assim, até um trabalho pelo que ele propõe, bom. Porque não é ruim. Bom, porque já acabou de vencer a 6ª seguida, né? Mas eu não gosto. Eu acho que ainda é o mais do mesmo do futebol brasileiro. Eu até gosto do futebol reativo. Sim, e é por isso que eu acho que não vai ganhar. É por isso que eu acho que não vai ganhar o brasileiro. O Inter não vai ser campeão brasileiro. Também acho que não. Mas assim, pode até ganhar, porque eu lembro que o Palmeiras em 2018 ganhou com o Filipão. Dessa mesma maneira, reativa. Eu acho que pode até ganhar. Mas aquele jogo do Filipão era muito feio, né, cara? E ele tinha muitas peças individuais, como o Dudu, então ele tinha peças que tinham poder individual. O próprio Cuca em 2016. Sim, o Cuca em 2016 também tinha poderes individuais. Agora que ele tá fazendo um excelente trabalho, mas em 2016 era a mesma coisa. Ele jogava da maneira o Cuca Ball, né? Com o Moisés. Exatamente. Moisés com o bom lateral, enfim. Então, cara, deixa eu fazer uma menção, Thales, antes de você terminar. Eu quero agradecer ao futebol pelo que ele está fazendo na Série B, já que a gente não fala muito de Série B aqui no podcast, porque a Chape e o América Mineiro já subiram para a primeira divisão do agora de 2021. Mas, cara, tem 10 times pelas 2 últimas vagas. São 10 times correndo por 2 vagas ainda, cara. 10 times muito competitivo. É bom deixar bem claro. Não, o Cruzeiro não está mais. O Cruzeiro não está mais na briga. Perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 pro Juventude, não está mais na briga. Que vergonha, né, pro Cruzeiro. Vai passar o centenário na Série B. Aonde o Cruzeiro chegou, cara. Mas isso aí é culpa da diretoria, porque se fosse culpa dos jogadores, tudo bem, lógico, os jogadores que entram em campo. Mas, porra, cara, você ficar, tudo bem, eu até entendo que sem receber, o que o Santos está fazendo também sem receber e tudo mais, quer dizer, sem receber entre aspas, porque recebe, o salário recebe, o problema são as imagens. Mas o Cruzeiro tava, sei lá, 4 meses sem receber salário, mais tantos meses sem receber imagem. Então, assim, o jogador começa a perder o ânimo, porque ele vê o salário sem chegar na conta, e querendo ou não, aquilo ali é o trabalho dele, ele tem que se valorizar também. Então, cara, mas... É lógico que você não... Eu acho essa coisa de dinheiro uma coisa muito relativa. Porque, assim, todos os clubes sofreram com a pandemia, entendeu? Então, eu tenho certeza que eu acho que são... Cara, raramente são os clubes que pagam em dia. Entendeu? Então, assim, é natural ter... atrasar um mês de salário, ainda mais os caras que ganham muito dinheiro. Porque esses caras ganham muito dinheiro. Então, assim... principalmente o Corinthians, que só um jogador que não entra em campo recebe 700 pau por mês. Então. Nem deveria atrasar salário. Mas eu acho que, assim, pela pandemia, é até entendível, porque os clubes estão com as portas fechadas e tudo mais. Mas, cara, pode prosseguir aí falando da Série B, por favor.
Não, eu queria parabenizar o futebol, cara, porque é muito legal você ver. A Série B tá na 35ª rodada agora. E você vê 10 times brigando para subir, e sendo que 2 já subiram, 2 times que, assim, não tem muita tradição na Série A. Chapecoense, infelizmente, na Série A não tem muita tradição, e nem o América Mineiro. Mas são 2 times que, se você for parar para pensar, são times que sempre estão na Série A depois que caem. Então você pega essas histórias bonitas, que o que o Lisca tá fazendo lá no América Mineiro é de se louvar, sim. O que a Chapecoense está fazendo com um time, cara, vamos falar a verdade, é um time bom, é um time médio. Se você fosse colocar eles em times de Série A mais ou menos, seriam reservas. Você pega o Evandro, que é titular lá da Chapecoense, que jogou no Santos, era reserva. Era reserva do Santos. Mas tudo bem, eu acho louvável o que está acontecendo na Série B. Eu gostei muito dessa rodada da Série A também, porque foi uma rodada com principalmente do jogo Ceará e Bragantino, cara. 3 pênaltis. 3 pênaltis. E o que pegou o Richard, hein, cara? O menino que veio do Paraná tá pegando demais o Ceará, cara. Salvou o Ceará de uma derrota muito pior de 2-1. Excelente. Giro da rodada aí. Vitão, vou pedir para você, enquanto eu vou falar aqui de um jogo reativo, vou pedir para você procurar aí os próximos jogos da rodada pra gente meio que fazer uma análise aí. Com certeza. Eu sei que quinta-feira tem Flamengo e Palmeiras e tem Corinthians e Sport. Enquanto você vai pesquisando aí, eu quero falar especialmente de um jogo reativo, que é o do José Mourinho. Eu gosto muito, cara, sou muito fã do José Mourinho. E ele tem, não é que ele tem um jogo reativo. Até o Harry Kane, numa entrevista aí recentemente, ele falou, cara, o Mourinho nunca pediu pra gente recuar. É o que acontece. Se a gente for ver, mês passado, teve Manchester City contra Tottenham. O Mourinho venceu de 2-0. O Mourinho venceu 2-0 o Pep Guardiola. E a jogada do Mourinho é bem simples. Teve 30% de posse de bola e 2 chances para o gol, que foram os 2 gols de 2-0. Mas o que eu acho interessante notar é como o Mourinho forma o time dele. Ele coloca o Son, Harry Kane, por vezes é o Lucas Moura, por vezes é o Dembélé, se não me engano. Tem o Sergio Aurier também. Só que o que acontece? Quando ele fecha o time... O Aurier geralmente joga mais recuado, né? Joga pela lateral. Exatamente, porque ele coloca o Aurier para acompanhar, no caso, com o Manchester City. Acompanhar o Sterling? O Sterling, mas também jogou o Ferrão. Acho que jogou... Esqueci o nome do maluco. Acho que é Ferrão alguma coisa. Ferrão Dias, lá da Espanha. Aí o outro na outra... Fernandes. O outro... Fernandes. O outro volante acompanha o outro lateral, outro ponta, e aí ele fecha o time dele, e quando ele tá com a bola, ele é bem objetivo. Ele não fica trocando passe. Se você for ver, o time de São Paulo é assim, tem 89%, 99% de posse de bola, mas se são só passes pro zagueiro, pro outro zagueiro. Não. O jogo contra o Atlético Paranaense foi uma boa representação disso, né? O que adianta você ficar só com a bola e você não saber o que fazer com a bola? Então eu prefiro muito um time que joga reativo de uma maneira... Aliás, o Mimadinho foi quem salvou o Diniz, hein? Mas o gol do Tietê. E ele jogou mal pra caralho. Péssimo. Só acertou aquele chute. Que ele não marca, ele não sabe o que ele faz em campo. Se ele marca, se ele chuta, se ele cabeceia, o Tietê é perdido. Mas assim, eu gosto desse estilo do José Mourinho, tá ligado? Esse estilo, se for um estilo reativo. É um estilo mais objetivo, né? Exatamente. E se fecha, marca muito bem. Se fosse para jogar assim, eu gosto do José Mourinho. Eu acho difícil ter É aquela coisa, você ter uma posse de bola, um time bom de posse de bola sempre vai ser referência. Vai ser o Manchester City, vai ser o Flamengo aqui o ano passado. Barcelona. O próprio Santos agora esse ano. Só que eu acho que assim... o Santos está abdicando desse estilo de jogo com certos adversários. Que eu acho que é o certo a se fazer, entendeu? Sim. É que assim, muita gente gosta de ter um padrão de jogo, mas eu acho que o padrão de jogo é muito relativo também. Porque, por exemplo,
Se eu tenho um padrão de jogo, vamos dizer no Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians jogar todo o jogo como jogou contra o Fluminense, vai tomar inúmeras sapecadas como tomou ontem. Porque fica manjado. Você não pode usar uma única estratégia. O Sampaoli, ano passado no Santos, em 2019, perdão, ano retrasado, ficou manjado. Ficou manjado. Mas ele agora no Galo tá entendendo que não é só assim que funciona. Já perdeu inúmeros jogos, até que para mim é o que tá mais longe de ganhar o título, para mim é o Atlético Mineiro. Mas ele entendeu que não é só de uma maneira que se joga, não é só naquele estilo ofensivo sempre e larga a zaga do jeito que estava. Porque a zaga do Santos em 2019 era uma bagunça. Era uma bagunça. Gustavo Henrique sempre estava na área, perdido. Que hoje em dia os torcedores do Flamengo reclamam que o Gustavo Henrique foi para lá, né? Agora lidem aí com o cara. Mas a gente avisou, viu? Nós, cientistas, avisamos que o cara era de se duvidar muito da titularidade que ele tinha no Santos. Mas o próprio Guardiola, ele não... se você for me comparar com o Mourinho, o Guardiola tem menos Champions League que o Mourinho. O próprio Guardiola em Champions, o Mourinho tem 2, né? Para Inter de Milão e pelo Porto, em 2004. Inclusive, com a Inter de Milão, ele venceu o próprio Guardiola. E também exatamente. 30% de posse de bola, Inter de Milão e Barcelona, na semifinal de 2010. Assim, o próprio Guardiola, ele só tem um estilo de jogo, que é esse estilo de posse de bola. E Champions League, cara, às vezes você tem que jogar de uma maneira reativa. E ele peca por isso. E Champions League se você tomar um gol fora, pode foder tudo. Você pode ser eliminado. Não é um resultado tão recente. Mas se você pegar o 3-1 do Barcelona em 2015 em cima da Juventus, os 2 primeiros gols que o Barcelona fez foi de um jeito Barcelona, toque de bola e tudo mais. Mas o último foi quando a Juventus estava pressionando e foi no contra-ataque, foi o gol do Neymar. Foi no contra-ataque. Não é o estilo de jogo do Barcelona, mas funciona. São estilos diferentes. É você se adequar à partida. Exatamente. Bom, já temos aí os jogos do campeonato? Opa, temos sim. Amanhã, inclusive, já temos jogo pelo Brasileirão. Amanhã temos 5 horas da tarde, Botafogo e Atlético Goianiense no Rio de Janeiro. Temos também Bahia e Atlético Paranaense lá no Nordeste. Grêmio e Atlético Mineiro no Sul. Coritiba e Fluminense no Couto Pereira. São Paulo e Internacional no Morumbi. Red Bull Bragantino e Vasco da Gama em Bragança Paulista. E na quinta-feira temos Goiás e Ceará em Goiânia. Fortaleza e Santos lá em Fortaleza. Flamengo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Corinthians e Sport na Arena Neoquímica, né? Agora que trocou o nome dessa grandíssima arena feita com dinheiro público. E assim a gente encerra a rodada. E depois tem a rodada 32, que é lá no sábado e domingo. Mas isso a gente chega lá. Temos dias ainda para isso. Eu queria dar um adendo. Vocês lembram do adversário que o Santos ganhou o primeiro jogo na Libertadores esse ano, lá na fase de grupos? Não. O Defensa e Justiça da Argentina? Que eliminou São Paulo uns anos atrás. Exatamente. O Defensa e Justiça está na final da Sul-Americana desse ano, contra o Lanús. Olha como é bem nivelada a Copa Sul-Americana. Caraca, velho. Que, aliás, a final é esse sábado, às 5 horas da tarde. Não, agora parando pra pensar, se o Corinthians não tivesse ido pra Libertadores... Podia ter ganhado, tranquilamente. O Corinthians ter ganhado essa Sul-Americana. Mano, nossa, tá muito abaixo, cara, muito abaixo. Olha só, um time que... Tá vendo como você não pode nivelar seu time, tipo, buscar a Sul-Americana? Cara, um time que tá em 8º, 9º, que nem o Corinthians, velho, beleza, busca Libertadores. Mas, mano, se você entrar pra uma Sul-Americana, você tem a chance de você ganhar numa boa, mano. Um título continental, né? Querendo ou não, a Sul-Americana ainda é considerada um título continental. Não. O que eu acho uma vergonha, porque aquele campeonato é uma bagunça, cara. Não, você ganha um dinheiro, você ganha a chance de ir pra Libertadores, você fica despreocupado do brasileiro. Então, assim, a Sul-Americana, querendo ou não, por um time que nem o Corinthians esse ano... É um caminho fácil. Cara, ganhou um título. Qual título? Sul-Americana. Porra, é um título continental, foda-se.
Tá vendo como um E time... querendo ou não, se o Corinthians tá numa briga dessa, é um título fácil, não vou mentir não. O Defensa e Justiça é um time fraco, perdeu os 2 jogos pro Santos nessa Libertadores. Deu uma sorte danada, aliás, sorte não, lógico, ganhou com méritos nessa semifinal. Mas, cara, é um time muito abaixo, muito abaixo. Você pode colocar o Botafogo. Não, o Botafogo também não, que aí já é demais. Mas o Atlético Goianiense contra o Defensa e Justiça vai dar um jogo legal. O Atlético Goianiense vai dar um jogo difícil pro Defensa e Justiça. Mas, cara, se você parar pra pensar, não teve Boca Juniors, não teve River Plate, não teve esses times, assim, tradicionalmente fortes em competições continentais. Cara, não teve. Imagine só um time brasileiro como o Corinthians, que não estava disputando nada. O próprio, sei lá, Atlético Paranaense, que ganhou ano retrasado. Cara, era fácil, entendeu? Vou colocar fácil entre aspas. Bom, mas... E agora a gente fala muito da final da Libertadores, mas a final da Sul-Americana é uma final argentina, né? Lanús e Defensa e Justiça são ambos times argentinos. Lógico, nivelado por baixo, mas são times argentinos. Caraca. Bom, vamos lá, destaque da rodada, eu quero dar um destaque aí para São Paulo e Inter, vai ser o jogo do reativo contra o jogo da posse de bola, já vejo São Paulo dominando o Inter e o Inter saindo no contra-ataque, vai ser o melhor jogo da rodada, eu acredito assim. Cara, eu vou dar uma de Mauro Betti, se você me permite. Claro. Vou dar uma de Mauro Betti, mas eu tenho 3 jogos que me deixam... com vontade de assistir nessa próxima rodada. Vai ser Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio e Atlético Mineiro às 7h15 amanhã. Antes de você concluir, eu só falei São Paulo e Inter porque, assim, é a briga de quem vai ser o líder, né? De uma certa forma. Ah, sim, lógico, sim. Mas é que eu gosto de ver essas brigas também pelo terceiro e quarto, porque pode acabar surpreendendo, porque a gente ainda tem muita rodada pela frente, cara. Claro. E outra, o São Paulo tá abdicando tanto do título que é possível os Palmeiras chegar, o Grêmio chegar, o Atlético Mineiro chegar. Até o Corinthians tem chances de chegar. O Corinthians numericamente, tem chances de chegar. Tem 27 pontos, né? Exato. Numericamente, até o Fluminense tem chances de ser campeão brasileiro, lógico. Os famosos jornais e televisões dão 0, tantos por cento. Mas, cara, o Santos em 2002, sei lá, tinha 2% de chances de ser campeão. E foi. Então, assim, lógico que não é mais mata-mata, pontos corridos, mas é difícil, é uma competição difícil. Então, e para mim, os 3 jogos que vão chamar atenção é Grêmio e Atlético Mineiro amanhã às 7h15, São Paulo Internacional, logicamente, às 9h30 amanhã também, e Flamengo e Palmeiras na quinta-feira, às 7h da noite. Para mim, são os 3 jogos que vão me chamar atenção nessa rodada. Lógico, Fortaleza e Santos, porque o Santos é o meu time, mas eu vou ficar com o controle na mão para dar uma olhada no jogo do Palmeiras também, porque são jogos que me apetecem, o futebol me apetece. Se o Santos estiver jogando mal e eu estiver com sono no jogo do Santos, eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Com certeza, cara, com certeza. E assim, eu estou completamente ansioso para assistir Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro e Grêmio, porque é um time da posse de bola, que é o time do São Paulo, é o time que gosta de dominar, que vai com ataque, sobe linha, e é o time do nosso querido Renato Gaúcho, que diz que posse de bola é uma mulher às 5 horas da manhã, e o cara trocando aquela ideia, e chega no final, quem pega é o outro. Cara, uma boa linha, é uma boa linha, para quem gosta de jogo reativo como eu, jogo de marcação, eu falei, caraca, esse cara é foda. Mas assim, o que ele falou faz total sentido, porque como eu digo, eu vou tocar nessa tecla. Não é que eu não goste do jogo da posse de bola, eu gosto, mas o time tem que saber o que fazer com a bola. Senão eu fico lá puto com o Corinthians do Carille, que tinha aquela pressão do o Corinthians do Carille não ataca. Só que o time tinha, sei lá, 60%, 70% de posse de bola. Só que era tudo do Gil tocando pro Manuel, o Manuel tocando pro Danilo Avelar, Danilo Avelar tocando pro Fagner. O Fagner, para fazer um cruzamento pro Danilo Avelar, que tinha que ser um cruzamento rápido, para pegar a transição do adversário em formação, cara, era o Fagner tocando pro Manuel, tocando pro Gil, tocando pro Avelar. Até lá, a transição já estava feita e o time conseguia recuperar a bola. Então, assim, eu acho que, cara, você tem que saber o que fazer com a bola. E o São Paulo, às vezes, fica mais perdido que o Diniz. Mas, vamos lá, Vitão. Vamos fazer os nossos
Predições. São Paulo e Inter, eu acredito que vai dar empate. Jogo difícil, hein, cara? Dentro do Morumbi, o São Paulo não tem um retrospecto muito bom contra o Internacional, hein, cara? Mas eu acho também que vai dar um empatezinho, porque o time do Abel Braga também não é um time muito reativo. Vai ser um jogo meio sonolento, porque nenhum dos dois times gosta de estar com a bola, né? Então vai ser um jogo meio sonolento, tipo, fica você com a bola, não, fica você, não, então vai ficar um jogo meio estranho. O São Paulo até gosta, só que o São Paulo não sabe o que fazer também, né? Exato, o São Paulo cozinha o galo. Não sabe o que fazer. Opa, não mencionando o Atlético Mineiro. Mas não sabe o que fazer com a bola, né? Então é meio que um jogo chove não molha. É um jogo parado, um jogo quieto. Vai ser um 1-1 bem mole. Perfeito. Palmeiras e Flamengo, eu acho que dá Palmeiras. Acho que dá Palmeiras também, porque o time do Rogério Ceni engatou um 3-0, lógico, contra o Goiás fora de casa, mas é o Goiás fora de casa. O Goiás também não é aquele tempo de brilhantina do Goiás com Eric e Bruno Henrique. Então, desculpa, vai dar Palmeiras. Corinthians Sport Corinthians. Corinthians e Sport, um jogo bom, hein, cara? Infelizmente, o meu Sport não é o mesmo time de 2015, 2014 com o Diego Souza e tudo mais, mas eu acho que dá Corinthians 1-0. Botafogo e Atlético Goianiense, os times assim que estão com medo de chegar aí pra... Na verdade, o Botafogo tá com mais medo ainda, porque eu acho que é o último, né? Eu vou dar 0-1 pro Atlético Goianiense, porque eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético Goianiense, cara. Não, eu acho que o Botafogo eu acho que vence também. O Botafogo acho que já entra com -1 no placar, porque não é possível, cara. Os jogadores do Botafogo parece que não querem fazer gol, mano. Eu acho que o Atlético Goianiense leva por 1-0. Atlético Mineiro e Grêmio, eu acho que dá Atlético Mineiro. Porra, você falou do jogo reativo, me deu uma pensada aqui, porque o Grêmio, desde que perdeu pro Santos, parece que quer engatar uma sequência, mas sabe quando aquele carro tenta e não desenvolve muito? Eu acho que vai dar um empatezinho 2-2. Cara, eu preciso falar uma coisa do Grêmio. O Grêmio é um time que eu sempre tenho certeza que quando vai começar o Campeonato Brasileiro é um time que vai ganhar. Só que é um time que assim é muito inconsistente, porque o próprio Renato Gaúcho, o técnico, ele prefere dar atenção para as Copas. Copa do Brasil, Libertadores. Então ele coloca um time reserva no Brasileiro e tal. Eu acho que se o Grêmio focasse no Brasileiro, ia vencer, ia quebrar aquele tabu de tantos anos sem ganhar o Brasileiro. Tá bastante tempo, cara, sem ganhar o Brasileiro. Eu vou de Atlético Mineiro. Quais são os próximos jogos aí, Vitão? A Fortaleza e Tem também Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Jogo xoxo, mas eu acho que dá 1-0 Atlético Paranaense. Curitiba e Fluminense. Acho que dá Fluminense 2-1. Cara, a gente tinha que anotar esses placares aqui pra gente fazer... Tá gravado. Tá gravado. Eu sempre esqueço que tá gravado. Fazer o review. Exatamente. Fluminense e... Curitiba e Fluminense lá no Couto Pereira. Grande cidade de Curitiba. Vai dar coxa, porque o meu Corinthians vai ganhar, vai encostar no Fluminense. Eu acho que dá 2-1 Fluminense, cara. Infelizmente o Coxa não tá se segurando muito bem esse ano. Mandou de volta o Sassá pro Cruzeiro, não tá muito legal, não. Quem mais? Tem também Red Bull e Vasco em Bragança Paulista. Eu acho que dá 2-0 Red Bull. Dá Red Bull, porque o Luxemburgo é ultrapassado. Quem mais? Eu acho que dá 2-0 Red Bull também. Tem também Goiás e Ceará, em Goiânia. Goiás e Ceará. Eu acho que dá 1-0 Ceará também. E com o Richard melhor em campo, hein? O Richard é um goleiro muito bom e muito jovem. Não sei por que o titular era o Praz. O cara tem mais de 40 anos, é titular do Ceará. Ô, diretoria cearense. Porra, vamos lá, né, mano? O Richard tá pegando demais, cara. Quem mais? Tem também Fortaleza e Santos. Aonde? Lá em Fortaleza. Empate. Eu acho que dá 1-0 Peixão. 1-0 Peixão. Empate. Quem mais? Aí, fim de rodada. 1-0 Peixão, com gol do Bruno Marques de cabeça. Nosso Scott Pippen da Vila. Bom, pessoal, esse é mais um podcast sem filtro, junto com o Footcast aí, é o Footcast.
Então, suas considerações finais do campeonato aí, e bora que eu não vejo a hora dessa rodada começar. Cara, eu também não vejo a hora, eu não consigo mais aguardar as rodadas terminarem, nem começarem, porque eu gosto tanto de assistir futebol que eu vejo reprise de jogos às vezes. Mas lógico, eu como quero seguir a carreira de jornalista, gosto muito de dados. E eu tô sentindo que, cara, eu dei uma estudada, esse é o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Qual aplicativo Não tinha um Campeonato Brasileiro. Então, Não. Para estudar os dados, eu uso bastante o Google. Pego o que eu quero estudar, pesquiso os campeonatos e faço um levantamento. Mas eu uso bastante o OneFootball quando eu quero ver notícias e tudo mais. Se o OneFootball quiser patrocinar nós, pode patrocinar aí. Mas gosto pra caramba do aplicativo. O aplicativo é muito bom. Eu gosto. É muito fácil de usar, inclusive. Você pode colocar, seguir o time, né, e tal. Exatamente. Inclusive, no meu Footcast, que nós vamos começar logo mais, inclusive, só fazer tem que fazer o meu merchan, né? Que é o meu Footcast querido. Vamos começar a acompanhar. Para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro, a temporada 2020 vai acabar 3 dias antes de começar o Paulista. Então nós vamos começar a acompanhar o futebol através do Campeonato Paulista. Não é que eu esteja deixando o Campeonato Carioca de longe, o cearense, é porque eu moro em São Paulo, o Thales mora em São Paulo, a gente vai acompanhar o quê? O futebol paulista. Mas, é lógico, no brasileiro a gente vai fazer uma análise de todos. Mas gosto muito de fazer esses levantamentos porque a gente vê o quanto o futebol brasileiro é nivelado por baixo, né, cara? E esse campeonato, se você for ver, o Santos, que é o 8º colocado, fez 45 pontos agora. 30ª rodada. E isso é um absurdo, porque geralmente, quando você tá com 45 pontos, por exemplo, no ano passado, você tava, sei lá, em 14º, 13º. E esse ano tá muito estranho, não sei se é por causa da pandemia que o nível tá tão baixo, mas tá muito nivelado por baixo, cara. Eu tô achando um absurdo. Eu lembro que na Premier League do ano 2017-18, o Liverpool ficou em vice-lugar com 100 pontos. Então, o Flamengo quase chegou a 100 pontos, se eu não me engano, em 2019. Então, e a gente vê hoje, sei lá, faltando 7 rodadas, e o líder, só fazer uma escala aqui, porque eu não lembro quantos pontos o São Paulo está. O São Paulo está com 57 pontos, cara. E a gente já está na 30ª rodada. Então, assim, é muito abaixo. É muito abaixo. O São Paulo tem 8 rodadas para disputar. 8 rodadas. São 24 pontos. O Corinthians tem jogo a menos. Exatamente, 24 pontos. 24 pontos, o São Paulo só consegue chegar a 81 pontos, cara. Isso é muito pouco. Isso, quer dizer... Isso se ganhar todos. Exatamente, tem que ganhar os 8 jogos para chegar a 81 pontos. E é pouquíssimo. Porque o Internacional, que é o segundo, tem 56. Se os caras não ficarem espertos, quem vai ganhar essa porra desse campeonato vai ser o Palmeiras. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque o Palmeiras vai focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Cara, mas eu acho que não sei não. Eles têm um elenco muito bom. E assim, mas o Abel Ferreira não vai, mesmo com uma equipe muito grande de pessoas preparadas para verem o de fora, né? Eu acho que não vai dar para manter as 3 competições. É muito legal você ver. Eu vou falar a verdade, eu sou santista, mas eu acho muito legal você ver um time paulista nas 3 competições importantes, né? No Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas é muito difícil ganhar as 3, cara. Então, é que assim, o futebol, é que o campeonato tá tão, como você falou, tão baixo, que qualquer time que, sei lá, que começa a ganhar, tem chance. Pra você parar, o Grêmio tem um jogo a menos, o Grêmio tem 27 pontos para jogar. O Grêmio pode chegar no São Paulo com menos rodadas. Então? O Grêmio tem 50 pontos. Então? É um futebol bem abaixo. Mas eu acredito que vai ser um campeonato que vai ser decidido na última rodada. Cara, vai ser épico. O último que aconteceu isso foi em 2011, Corinthians e Vasco disputando. Exatamente. Que foi decidido literalmente num confronto direto, né? E foi decidido
em Corinthians enfrentando o Palmeiras, que é um bagulho que eu gosto muito. Eu espero a CBF um dia fazer isso de novo, colocar os clássicos nas últimas rodadas. 2011 foi o Fluminense campeão brasileiro, né? Oi? 2011 foi o Fluminense campeão brasileiro, né? Não, 2011 foi o Com o Corinthians. Muricy Ramalho. Foi o Corinthians? Não foi em 2012 o Corinthians? Não, o Corinthians em 2012 ganhou a Libertadores. 2010, perdão. 2010 foi o Fluminense. Com o Muricy Ramalho, tanto é que o Muricy veio depois pro Santos, depois da saída. E quero, antes da gente finalizar, Thales, eu quero mandar um abraço pro... Ai, cara, eu acabei esquecendo o nome dele, cara. Pro Juca também, logicamente, que, porra, o cara sumiu, não respondeu essas mensagens, cara. Aí ele aparece aí de nada. Oi, gente, já acabou o podcast. Mas tem um técnico do Santos que foi técnico da Libertadores em 2011, antes do Muricy, e ele tá internado, cara. Ele teve um ataque cardíaco. Adilson Batista foi técnico. Ele deu uma voadora pelo Cruzeiro na placa de publicidade. Eu quero mandar forças para ele, cara, porque são tempos difíceis e, lógico, passou pelo time do Santos muito abaixo, aliás, um péssimo trabalho que ele fez. Mas como pessoa, a gente espera que ele se recupere logo e possa estar com a família dele. Né? Mas graças a Deus ele fez um vídeo com a filha dele falando que ele estava bem. Então, exatamente. Bora enviar energias positivas. Vitão, valeu, meu caro. Já estamos ansiosos para amanhã, rodada do campeonato. É isso. Sigam aí que nós estamos quinta-feira aqui. Amanhã a gente dá uma pausa, quinta-feira a gente volta aí falando do campeonato. Exatamente. Inclusive, sexta-feira temos review e preview de Royal Rumble, hein? Com certeza. E na sexta-feira a gente vai ter o review do Raw, NXT e o SmackDown chegando na porta já. Exatamente. Valeu, hein? É nóis, E então. se Deus quiser, com a presença do Juca, né? Juca! O que aconteceu com você, meu Cadê cara? você, cabeçudo? É nóis, gente. Sigam a gente e escutem o podcast. Valeu.